nós vamos conversar com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco, e bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, ontem foi divulgada uma pesquisa do IPEC, que é o antigo IBOP, mostrando que o ex-presidente Lula tem 51% das intenções de voto, considerando aí os votos totais, né, contra 42% de Jair Bolsonaro. Levando-se em consideração os votos válidos, aqueles em que se descarta os brancos e nulos, Lula tem 55%, enquanto Bolsonaro tem 45%. É um cenário bastante parecido com o levantamento divulgado na semana anterior, né, o primeiro até então do segundo turno, mostrando aí que uma instabilidade. Como é que a gente pode ler esses números dessa segunda pesquisa IPEC no segundo turno, Nicoli? Bom, Glauco, primeiro ponto, né? A gente precisa verificar se os bolsonaristas estão ou não respondendo às entrevistas dessas pesquisas, porque, claro, nós tivemos uma pequena distorção nas pesquisas do primeiro turno em relação ao resultado final. Isso porque, através de redes sociais, os bolsonaristas se organizaram e se comprometeram a não responder essas questões, né? O que pode criar uma pequena margem um pouco superior ao Bolsonaro e uma pequena redução em relação ao Lula, né? Mas apesar desse fenômeno, né, que foi uma novidade para essa eleição, ou seja, o negacionismo das pesquisas eleitorais, ainda assim o IPEC foi o instituto que mais acertou em relação à porcentagem do Lula no primeiro turno. Né? Ele indicava 48%, 50% mais ou menos, e coisa que o Lula acabou tendo mais ou menos 48,5%, 48,2%, alguma coisa do tipo. Seja como for, essa pesquisa ela vai indicando, né, um, uma paralisação, né, do Bolsonaro em relação à possibilidade de subida nas pesquisas, de modo que a campanha bolsonarista ela alcançou um determinado limite, seja porque conseguiu transferir já no primeiro turno boa parte dos votos brancos e nulos para a própria pessoa do Bolsonaro, a gente teve a menor taxa de brancos e nulos da história, ou também porque o Bolsonaro já adquiriu todo tipo de apoio do seu nicho ou nichos mais próximos a ele, né? Não só dos evangélicos, empresários de baixo e médio clero, né? Diga-se de passagem, o caso do Roberto Justus, né? Muito infeliz, gravando um apoio sobre Bolsonaro, na verdade, o seu discurso nada mais era do que um intriguismo, né? E uma falta de comprometimento com políticas sociais, diga-se de passagem. Além disso, Bolsonaro tem das classes policialescas ou policiais simplesmente, e o público conservador, né? Então, aparentemente, o Bolsonaro alcançou um teto, né? Toda a gordura que ele tinha que gastar praticamente foi na transferência de votos no primeiro turno, mesmo porque muitos eleitores de Bolsonaro também queriam a todo custo o fechamento da eleição apenas no primeiro turno. Então, tudo isso justificou o bom desempenho do Bolsonaro no primeiro turno, porém, isso não tira o mérito do Lula, uma vez que ele ficou muito próximo da vitória no primeiro turno. Faltaram mais ou menos 1,8 milhões de votos, considerando que eram aproximadamente 120 milhões de eleitores, é uma margem muito pequena, né? Ou seja, por muito pouco, Lula não se saiu vencedor. Além disso, né, a gente tem nesse segundo turno todo um comprometimento da Simone Tebet em relação à campanha. Ontem mesmo houve uma reunião envolvendo vários partidos aliados, inclusive os que entraram agora no segundo turno com aliança com o PT, envolvendo o MDB da Simone Tebet, o PDT, embora o Ciro não estivesse presente, o presidente do partido estava, né, salvo engano, o Lupe. Então isso vai mostrando que há um engajamento maior para que a imagem de Lula seja reforçada, sobretudo ao lado da Simone Tebet, enquanto Geraldo Alckmin deverá se dedicar mais à campanha do Haddad, já que o interior de São Paulo ele é bem conservador e a figura do irá ajudar a ter uma alavancagem de votos.
Bom, além disso, o turno ele tem sido marcado, né, por uma avalanche de fake news dos bolsonaristas, enquanto que os petistas, em resposta à avalanche de mentiras, têm usado algumas notícias sensacionalistas, embora verdadeiras, de Bolsonaro, e de fato são elementos factuais, concretos, né? Desde a questão do canibalismo, do Bolsonaro, enfim, uma dessas frases infelizes dele, duvido que ele seja canibal, mas burro, idiota ele é suficiente para dizer uma série de bobagens. Né? Além disso, a questão envolvendo escândalos também de frases, né, malditas por Damares e outras tantas do Bolsonaro, envolvendo também questões ambientais, questões contra negros, mulheres. E essa vai ser a tópica desse segundo turno, né? Uma grande pobreza de propostas, muitos ataques pessoais, e isso se deve, sobretudo, porque desde 2018, Bolsonaro foi o grande responsável por reduzir, baixar o nível dos debates políticos. Isso porque Bolsonaro é um político que está na presidência, literalmente, com a corda no pescoço, com função de múltiplos escândalos, orçamento secreto, sigilos de mais de 100 anos, envolvendo vários escândalos da sua família e dos seus ministros. Então, Bolsonaro, como forma de extrair a atenção do eleitorado, ele usa uma dupla estratégia, né? Primeiro, como eu disse, distorcendo informações contra o seu opositor, e isso, ao mesmo tempo, desvia a atenção do seu público, né? Porque a gente não pode se esquecer que, assim que acabe as eleições, haverá a abertura de uma CPI sobre orçamento secreto, entre outras práticas que, em termos de estão totalmente na do Bolsonaro. Então, de todo jeito, o Bolsonaro tenta desviar a atenção do eleitorado, e é importante a campanha petista abrir os olhos da população a respeito dessa estratégia, que não é muito diferente daquela que fez Donald Trump nos Estados Unidos. Com poucas propostas, a sua principal campanha era denegrir a imagem de Biden. Claro que Biden não é um dos melhores políticos norte-americanos, mas se comparado ao Trump, infinitamente à frente em termos progressistas e de defesa dos direitos humanos. Algo parecido acontece aqui no Brasil, né? Porque Lula é um candidato que tem um amplo apoio nos partidos, parte da população, da sociedade civil, mesmo membros do PT que antes eram opositores, é o caso do FHC, o próprio José Serra, José Aníbal, entre outros figurões do PSDB. Então, o que o PT tenta demonstrar, para além dessa guerras pessoais, é que a sociedade civil e parte, né, da população que de fato deseja o desenvolvimento do país, a redução da miséria, estão com Lula hoje. Agora você citou, Nicole, a questão do orçamento secreto, né, que acabou sendo um tema ontem do debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas, e o Tarcísio teve que, na prática, defender o orçamento secreto ali, né, dizendo que o governo faz ali a sua proposta e são os parlamentares que decidem. Inclusive o candidato do PT o acusou, né, justamente nesse caso, de, na verdade, participar de um governo que abre mão da prerrogativa de determinar as medidas que deveriam ser fazer parte do orçamento, que é justamente o que estabelece, inclusive, a Constituição brasileira. Você acha que o orçamento secreto e tudo aquilo que implica nas denúncias de corrupção relacionadas às emendas de relator, a gente já tem várias, podem ser um ponto fraco da campanha de Bolsonaro, evidenciando que na prática ele abre mão de determinar quais são as prioridades do seu governo, Nicole? Sem dúvida, né? A gente não pode esquecer que nós vivemos uma república, né? Em latim, quando em Roma esse sistema foi criado, Rex Publica, república significa coisa pública. No moderno democrático que temos hoje, a noção de república, ela necessariamente precisa vir acompanhada com a concepção de transparência das contas públicas. Afinal de contas,
são os nossos impostos. Cada centavo que a gente paga de impostos pagam nas mãos do governo e é um dever do governo apresentar no que gastos esses recursos, né? Para onde foram, quais eram as prioridades. Quando se faz as leis orçamentárias a cada ano, o governo deve estipular também quanto vai para cada área, quanto os ministérios irão utilizar, né, nas políticas educacionais, de infraestrutura, saúde, entre outras práticas governamentais. Bolsonaro, quando institui e legitima o orçamento secreto, com apoio total do presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, ele oficializa uma prática de corrupção, uma prática, né, de obscurantismo orçamentário. E claro que isso chama a atenção do eleitorado, uma vez que, não nos esqueçamos disso, os governos petistas foram muito acusados pela direita conservadora do mau uso dos recursos públicos. Claro que os escândalos envolvendo as gestões anteriores estavam muito mais concentradas exatamente nesses partidos que hoje apoiam o próprio Bolsonaro, né? Era o caso do Mensalão e do Petrolão, que atingiu uma pequena cúpula do PT, mas na sua grande maioria partidários do MDB, enfim, do PSD, entre outros partidos, né, que hoje compõem o Centrão. Centrão este que de fato manda no país, que por ter uma grande quantidade de congressistas consegue manipular diferentes governos, e o Bolsonaro que, quando eleito, havia prometido acabar com a mamata e fugir da política do toma lá da cá, acabou realizando exatamente aquilo que tanto criticava. De modo que o orçamento secreto nada mais é do que o aperfeiçoamento da corrupção. É o aperfeiçoamento da má prática, né, da gestão pública e, pior, é uma forma, né, de esconder da população para onde foram os recursos públicos. Ontem mesmo saiu uma notícia muito grave mostrando que dentro do ministério que envolve a infraestrutura, né, que é onde Tarcísio ocupava o ministério, né, no governo do Bolsonaro, surgiu a denúncia, né, da máfia do asfalto, em que literalmente R$ 1 bilhão simplesmente foram parar, sabe-se lá onde, menos na qualidade das obras envolvendo o asfalto de estradas e tudo mais. No Ministério da Saúde, aliás, da Educação, nós também temos um problema semelhante. Quando o antigo ministro destinou uma série de verbas estratosféricas, né, para pastores evangélicos construírem escolas onde mal havia infraestrutura, estradas, água encanada, energia elétrica. Então, isso vai mostrando que o governo Bolsonaro é um governo desorganizado, que toma medidas nas coxas, e mesmo esses benefícios ou redução de combustíveis que nós estamos tendo agora, essa conta chegará, com certeza, logo após as eleições, uma vez que o governo Bolsonaro, de forma irresponsável e sem planejamento, faz determinados cortes de outras áreas importantes, como saúde, educação, exatamente para cobrir os rombos, para fornecer benefícios à sociedade. Claro que os benefícios são sempre bem-vindos, desde que eles sejam bem planejados, coisa que o governo Bolsonaro não fez. De modo que o benefício aparente que é dado agora resultará no futuro num rombo que certamente custará à população, enfim, provavelmente mais impostos ou até mesmo mais inflação e encarecimento do custo de vida. Então, claro que esse tema ele pesa muito na eleição, né? É importante a campanha petista, seja no âmbito estadual aqui de São Paulo, quanto também federal, esclarecer a população de que nós estamos passando por um verdadeiro golpe eleitoral e que Bolsonaro usa todos os recursos possíveis, imagináveis, mesmo aqueles que ele não, aqueles recursos que o governo não possui, para mascarar dados e tentar alavancar a sua eleição nesse segundo turno. Porém, é certo que, caso o Lula seja eleito, ele terá muitas dificuldades de exatamente lidar com esse rombo nessas contas. Por isso a importância, né, da aliança com economistas, mesmo aqueles que têm uma feição diferente daquela que o PT defende, né, de um Estado mais interventor. Porque nessas horas, de fato, é importante ter uma aliança ampla, é o que o Lula conseguiu,
com economistas de várias facetas, né, mesmo os neoliberais, exatamente para dar legitimidade às futuras políticas do governo, que certamente terá que promover aumento dos impostos sobre os mais ricos, ou mesmo taxar as grandes fortunas em função dos problemas fiscais que o Bolsonaro tem criado para tentar vencer as eleições. Nicoli, queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até a próxima, agradeço muito o convite. Boa semana a todos. Igualmente, conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.